Arte e Educação. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje com o Impressionismo, o nosso 10º episódio refeito. Hoje é dia de falar sobre um movimento apaixonado pela luz que decompôs as figuras ao passo que ainda era possível vê-las pela sua cor. Abra as portas e janelas para deixar a luz entrar no seu quarto e vem comigo aprender história da arte. Impressionismo é o termo usado para se referir ao movimento ou escola artística que explorou as cores e a decomposição da figura, explorando sempre a luz do sol e surgiu a partir de exposições entre as décadas de 1860 e 80 na nossa querida França. Calcula-se que essa manifestação artística tenha causado um abalo muito forte na estrutura da arte e da pintura e que desencadeou as próximas tendências de arte moderna. Aconteceu durante a Belle Époque e causou um choque e tanto pela sua técnica e pela sua proposta. Os participantes desse grupo foram ousados mais uma vez em rejeitar a imposição acadêmica e para pintar o que viam de outra forma que não fosse pelas regras clássicas. A sensibilidade dos artistas foi além dos nus, da beleza ideal e das naturezas mortas para captar a essência das coisas pela luz. Adaptando a crítica de arte Magnólia Costa, os impressionistas causaram uma ruptura na forma de se representar a realidade que estava estabelecida no mundo da arte desde o Renascimento. Muitas escolas rejeitavam os artistas e caluniavam o movimento porque desobedecia a maneira tradicional de pintar. Mas e aí, Zek? De onde é que vem a palavra impressionismo? Calma, jovens, ela vem na verdade de uma crítica feita por Louis Leroy durante uma das mostras do grupo realizada em 1874. Nela, ele teria se referido às obras como inacabadas e um mero impressionismo, referindo-se à tela Impressão Nascer do Sol de Claude Monet. Não só ele, mas o público em geral e a crítica especializada odiaram os quadros, principalmente porque não estavam acostumados com aquilo. O realismo acabara de entrar na moda e de repente paisagens desfocadas e cenários urbanos fragmentados entravam em cena. Era de costume na época exposições conjuntas, sendo mostrado quadros de muitos autores e as mostras independentes, do quais os artistas faziam sem o apoio de outras escolas ou da mídia local. Mas a turma do Monet não se deixou abalar, aceitaram a expressão e batizaram seu projeto com ela. Marcava ali o nascimento de uma revolução. Essa exposição aconteceu no estúdio do fotógrafo Nadar e houveram outras 7 exposições deles, quase sempre hostilizadas pelo público, salvo uma ou outra observação favorável. A revolução empreendida pelo impressionismo já começava nos trabalhos de artistas do realismo e do romantismo como John Constable, Eugène Delacroix, Camille Corot e Courbet. Além de uma leve influência das estampas japonesas, o grupo trazia associados de outros recintos, como a Académie Suisse. Entre estes estavam Berthe Morisot, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Alfred Sisley, Camille Pissarro e Edgar Degas. Os temas retratados por esses pintores variavam um pouco das naturezas mortas ou paisagens costumeiras e fugiam das narrativas religiosas e mitológicas de antes. Assim como no realismo, retrataram o cotidiano e o que circundava a sua vida, como as pessoas, os cafés, os parques e assim por diante. Cada pintor expressa sua preferência, sejam interiores, bailarinas, mulheres ou camponeses, e adicionamos, é claro, a forma distinta de pintar do estilo. Berthe Morisot foi uma pintora francesa e aprendeu com mestres como Corot e Millet. As obras de Morisot se diferem um pouco dos demais por conterem pinceladas longas e leves, além de irem no sentido vertical. Quando posou para Manet como modelo pouco depois de conhecê-lo, se apaixonou pelo irmão do pintor Eugênio e se casou com ele. Edouard Manet foi precursor do grupo e pintou ao lado de Monet. Uma vez pintou a prostituta Olímpia, o que causou muita polêmica na época.
O caso era que muitos dos homens que visitaram sua exposição eram clientes dela e ficaram meio constrangidos de verem ela pintada, o que rendeu críticas ao pintor. Claude Monet foi um pintor francês e aquele que se destacou no seu meio. Pesquisou bastante sobre os efeitos da luz e pintava em várias horas do dia e épocas do ano para estudar as diferenças de cor no ambiente. Um exemplo do ocorrido foi quando pintou a Catedral de Rouen 30 vezes. Infelizmente, o pintor desenvolveu catarata ao final da vida, devido às muitas horas com seus olhos expostos à luminosidade excessiva enquanto pintava. Nesse momento, Monet continuou pintando e usou cores mais fortes. Em 1911, com o falecimento da sua esposa, Alice, e a sua visão, Monet perdeu mais ainda a vontade de viver. Uma curiosidade: o quadro Mulheres no Jardim, de Monet, foi pintado totalmente ao ar livre e literalmente no jardim do artista. Pierre-Auguste Renoir foi o popular da turma e, ainda vivo, conseguiu obter o reconhecimento da crítica. Seus quadros retratam a vida corrida de Paris e preferia pintar os nus femininos sem erotismos ou sensualidade. Gostava também de pintar os personagens do cotidiano. Um artista que adorava pintar bailarinas foi Edgar Degas, e devido aos seus referenciais valorizou o desenho além da cor. Pintou poucas paisagens e cenários ao ar livre, o que predominou mesmo foram cenas internas e as bailarinas. Sua grande preocupação era flagrar um instante, a precipitação do momento ou o movimento da cena. Jacob Abraham Camille Pissarro executou um papel importante como cofundador do impressionismo, e seus quadros se relacionavam de forma estrutural com os de Cézanne, e ele foi professor de Paul Gauguin. E por último, Alfred Sisley, que nasceu em Paris e era filho de pais ingleses. Sisley pintava com tons terrosos e verdes, cores suaves e sutis. O rapaz foi muito criticado e vendeu pouquíssimo, contraindo dívidas e, infelizmente, apenas recebeu reconhecimento após sua morte. Em vida, pôde contar com sua esposa, Eugénie, que lhe ajudou sempre. O que caracterizava com efeito o impressionismo, além da maneira particular de retratar as coisas, era sua relação com a luz e como essa modificava a cor. Se os pintores conseguissem entender como diferentes quantidades de luz afetavam as cores no mesmo ambiente em diferentes momentos do dia, poderiam representar qualquer cena, lugar ou pessoa sem se importar muito com os detalhes, que o essencial seria mantido. A luz transformava a cor e concedia alma às pinturas. Portanto, os impressionistas estudavam com frequência os efeitos ópticos e luminosos sobre objetos e ambientes, além de utilizarem recursos fotográficos. Para além disso, buscavam o ideal da felicidade e da harmonia, explorando os contrastes e a claridade. Para isso, preferiam pintar ao ar livre e dispensavam a linha de contorno, pois ela é na verdade uma forma como o ser humano entende e representa o que vê. Percebam como o impressionismo já tinha um pensamento muito avançado para a época. Nada de preto. As sombras também deviam ser coloridas com cores puras, é claro, afinal a mistura ocorre na retina do observador e não na paleta. E o que falar das pinceladas? Essas que deixaram de ser longas e ficaram fragmentadas e justapostas, quase um pontilhismo colorido. É engraçado que mesmo cenas estáticas emitiam certa vibração. Os pintores impressionistas optavam por representar os mesmos lugares sobre iluminações diferentes. Como será que ficaria um lago ou uma construção no inverno ou no outono? As obras impressionistas exigiam do observador certa distância para que a obra fizesse sentido, pois de muito perto em algumas obras tudo ficava decomposto. E tal manifestação não ficou retida apenas na pintura, mas também ocorreu na música, na literatura e na escultura. Nesta última, foi buscado principalmente soluções simples para detalhes complexos, deixando a aparência das obras inacabadas, além de oferecer diversos ângulos interessantes.
Na música, tínhamos a criação de formas melódicas mais breves, como o prelúdio, e contamos com Debussy e Ravel. E na literatura, mais atenção às impressões sensoriais. Tínhamos Baudelaire, não os irmãos Baudelaire, esse aqui. No Brasil, nosso representante foi Raul Pompeia. Uma curiosidade, no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um clássico francês e tem na Netflix, há um senhor vivido pelo Serge Merlin que tem osteogenesis imperfecta, ou ossos de vidro. Por isso ele nunca sai de casa e tal. Para passar o tempo, ele faz uma releitura do quadro O Almoço dos Barqueiros do Renoir uma vez por ano há 20 anos. No Brasil tínhamos Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa e Henrique Cavaleiro. Aqui o impressionismo encontrou resistência por parte das instituições e academias clássicas, que se mantiveram conservadoras em relação às novas tendências e em relação ao público, que ainda tinha um olhar muito torto a esse tipo de arte. Muitos dos pintores apenas saborearam a técnica, mas não foram muito além disso. Washington Marguetas e Eliseu Visconti foram pintores que representaram bem o impressionismo. Visconti entrou em contato com obras desse estilo em uma viagem à Europa e depois se desviou dos modelos clássicos e procurou captar a atmosfera luminosa e suas cores. E se no Renascimento tínhamos os mecenas, agora chegaram os marchands. O impressionismo foi uma revolução na pintura da época e reconfigurou o caminho que a pintura ocidental estava tomando. Segundo algumas fontes, as produções que sucederam o estilo podem ser consideradas como desdobramentos do mesmo, como o pós-impressionismo. Porém, assim como a flor íris, que dura apenas um dia, o movimento não sobreviveu por muito tempo, com os integrantes abandonando essa escola pouco depois da última exposição coletiva em 1886. Curiosamente, apesar de artistas desprezados como Sisley e que venderam pouco, próximo ao início do século XX, suas obras começaram a ser valorizadas e a custar cada vez mais, alcançando não menos que milhões hoje em dia. Bem pessoal, é isso. Esse episódio do impressionismo levou um pouco mais de tempo para ser feito, então espero de coração que vocês tenham gostado. Se você ficou interessado ou curiosa, fontes na descrição do vídeo, como um site que conta a história do impressionismo nos mínimos detalhes. Vale a pena dar uma passadinha lá. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curta Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos e agora o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!